Então, assim, a imortalidade da alma humana é uma qualidade atribuída a esta mesma alma, que é o espírito humano, né, pela qual ele vai sobreviver ao fenômeno da morte, que deixa de ser um fenômeno terrível para se converter apenas numa transição. O corpo físico nada mais é do que uma veste transitória que um dia nós vamos largar para nos revestir de outros corpos, e físicos também, só que de características espirituais. Exato, esse é o princípio logo decorrente, não é? Porque aí nós vamos ver que as consequências morais do conhecimento da realidade da vida além túmulo leva o homem a refletir sobre as suas ações aqui na Terra. É por isso que Allan Kardec, inclusive, vai escrever um livro que é O Céu e o Inferno, né, de título resumido, que ele queria demonstrar para nós como era a vida além túmulo daquelas diversas pessoas, desde pessoas iluminadas até pessoas criminosas, e as suas consequências na vida espiritual. E aí o que acontece? Surge a questão que era comum na interpretação de escolas religiosas anteriores ao Espiritismo, que era a questão da condenação eterna, não é? Então seriam aqueles criminosos condenados ao inferno eterno, ao fogo eterno? Ou por outro também, aqueles que não eram nem bons e nem maus, eles ficariam numa espécie de limbo, né? De limbo ou de umbral, até serem abençoados por alguma oração ou por alguma benesse divina? E aqueles outros que seriam tão virtuosos, que iriam então para um céu beatífico, só para adorar a Deus? Como que é isso, não é? E aí então vem a resposta, que também é decorrente daquele princípio, que todo efeito tem uma causa. Então, no campo moral, nós vamos ver que é a frase de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: a cada um será dado segundo as próprias obras. Ora, se nós aqui na Terra, nós estamos vendo pessoas sofrendo muito mais do que outras, como você bem mesmo lembrou, países onde o sofrimento é acerbo, e outros países que já atingiram uma evolução social, econômica, política muito superior à grande maioria. Por que essa diferenciação? Então, existem pessoas que Deus privilegia? É impossível a gente chegar nessa conclusão, não é? Porque aí entra a questão da justiça. Não. Deus, para ser soberanamente bom, ele haverá de ser soberanamente justo. Sem a justiça, não existe a bondade. Então, a justiça, ela permeia a evolução do espírito imortal. Através de quê? Através das vidas sucessivas. Porque, por uma conclusão muito óbvia, nós não vamos poder, nesta encarnação, que pode durar 60, 70, 80, 90, 100 anos, nós não vamos adquirir toda a sabedoria, todo o amor. Nós não temos essa condição. A evolução é um degrau, é aquela escada de Jacó lá do Velho Testamento, e que nós vamos subindo degrau a degrau até o infinito. Então a pluralidade das existências, assim como a imortalidade da alma, também ela pode ser encontrada nas religiões antigas como dogmas. Então a reencarnação, o dogma de praticamente todas as religiões antigas, como as religiões hinduístas, indo-europeias, o budismo, o zoroastrismo, todas elas são reencarnacionistas, né? Também os laoístas. Se nós formos ver também em alguns ensinos hebraicos, algumas correntes do judaísmo também admitem a reencarnação. E nós vamos ver
que, através dessa versão, ela vem a ser elevada à condição de lei universal apenas pelo Espiritismo. Então ela é dogma nas outras religiões, mas, através do Espiritismo, ela passa a ser uma lei natural, divina. Uma lei que, como condição sine qua non, se apresenta a evolução do espírito humano. De todos os, não somente do espírito humano, mas de todos os seres viventes. Porque Kardec vai ir além. Quando ele pergunta, por exemplo, o que é o espírito para os espíritos superiores, e os espíritos superiores respondem para ele: espírito é todo ser inteligente da criação. Então, todo ser inteligente implica nos animais, implica em todos os seres vivos, praticamente. E ele vai tratar desse assunto dizendo que a pluralidade das existências, como condição sine qua non para a evolução dos seres viventes, trata-se, portanto, da doutrina da pluralidade das existências corpóreas, do renascimento, das muitas vidas sucessivas que um espírito necessita para aprender e se aperfeiçoar, tanto na Terra como em outros mundos habitados pelo universo sem fim. Por que que este princípio causa uma discussão mais acalorada e até mesmo uma certa antipatia entre muitos dirigentes de centros espíritas, sendo que ele é abordado pelo Kardec? E ele é considerado por Allan Kardec um dos 14 princípios básicos da doutrina espírita. Então não há o que se questionar. Por quê? O próprio Kardec vai dizer: um dos princípios básicos do Espiritismo, que com a sua lógica de ser impossível que só a Terra seja habitada por seres vivos e mesmo por seres inteligentes, veja o que Kardec diz, com a perspectiva científica de que devem existir pelo menos, na época ele falou milhões, mas hoje a gente pode extrapolar, trilhões de planetas espalhados pelos trilhões de galáxias do universo conhecido, em condições de vida semelhante à da Terra. Hoje, aí eu já estou atualizando com o pensamento de hoje, não é? Hoje, o pensamento majoritário geral dos cientistas, dos astrofísicos, dos astrônomos, não é? É o de que haja vida em outros planetas, ainda que não descobertas, por uma questão de probabilidade e estatística racionalmente postas. E evoca-se ainda aqui, no caso nosso espírita cristão, a afirmativa de Jesus, constante do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2, segundo a qual há muitas moradas na casa de meu Pai. Então veja, o princípio da reencarnação também e o princípio da pluralidade dos mundos habitados, então são dois princípios que se unem, a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Por quê? Porque um está em sintonia com o outro. Você, na sua evolução de espírito imortal, não necessariamente vai fazer todo o percurso da sua evolução aqui na Terra, ou num único planeta. Nós podemos migrar entre os planetas, entre os corpos celestes onde habitamos, e daí decorre outra lei, que é uma lei moral, que é a solidariedade entre os mundos, pela qual os mundos mais evoluídos, as civilizações mais evoluídas, são convocadas a auxiliar aquelas menos evoluídas. E esse intercâmbio entre as civilizações de diversos níveis evolutivos é que impulsionam as civilizações na sua evolução. Algum de vocês duvida, por exemplo, que Chico Xavier não é deste mundo? Não é? Eu brinco, gente, se alguém me perguntar, você conheceu, já viu algum extraterrestre? Eu vou dizer sim, convivi com ele 21 anos, chama-se Francisco Cândido Xavier. O homem não era desse mundo.
sem dúvida nenhuma, o espírito dele veio de outros mundos mais evoluídos, né? E essa solidariedade, quer dizer, ele descer para nos ensinar, fez com que nós pudéssemos também subir alguns degraus no nosso conhecimento dessas leis universais. E aí é muito importante isso, porque nós estamos no limiar de uma época da humanidade, que é a época do final da transição planetária, porque assim como nós evoluímos, também os mundos evoluem. E nesse movimento de transição planetária, que começara um século antes da doutrina espírita, segundo se revelou Allan Kardec, na Revista Espírita, e ele colocou no seu último livro, esse processo, segundo Chico Xavier, vai se completar apenas em 2057, ou seja, 2 séculos depois da chegada da revelação espírita. No total, esse período de 3 séculos, de 100 anos antes da doutrina e 2 séculos depois da doutrina, é o período em que todas essas questões estão em burburinho, não é? E nos preparando para essa realidade. Tanto é que há 51 anos atrás, no programa Pinga Fogo, o Chico vai dizer que no limiar desta nova era, nós vamos reconhecer que não somos o único mundo criado por Deus e que fazemos parte de uma família universal, não é? E aí vamos entender o imperativo da fraternidade, de vivermos em paz. E aí vamos encerrar o período bélico da humanidade, para que possamos nos consagrar à fraternidade como um só povo, unido também com as civilizações extraterrestres que nos precederam nessa grande viagem evolutiva.